Olá pessoal, paz do Senhor para vocês, espero que todos estejam bem. Mais um dia, hoje estaremos ministrando esta aula através desse vídeo e eu quero que sua vida seja edificada na paz do Senhor Jesus e na graça do seu amor. Mas antes, vamos fazer uma breve oração, amém? Pai, muito obrigado por mais um dia que nós acordamos bem, estamos bem durante todo este dia, todo esse período, Pai, e o Senhor tem guardado a cada um de nós. Obrigado por aqueles que me assistem, Pai, que me ouvem, porque eu peço a Ti, Senhor, que sejam edificados pela Tua palavra. Pai amado, nos dá graça, nos dá a Tua sabedoria, o Teu conhecimento e abençoa o nosso dia, no nome santo de Jesus, meu Senhor amado. Amém. Bom, gente, hoje nós estamos em mais uma aula, a lição de número 8 da revista dos adolescentes, Galera de Cristo. E essa lição é bastante importante para os dias nos quais estamos vivendo. Dias esses em que nós temos visto sinais acontecendo. Se nós analisarmos o cenário como está se portando, né, aí pelo mundo, a gente vai ver um cenário profético, a gente vai ver alguns sinais da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de mais nada, eu quero te fazer uma pergunta. Se Jesus te pedisse hoje para seguir Ele, qual seria a sua resposta? Jesus está voltando, tá, pessoal? E vamos estar aí firmes na sua palavra, constantes no seu amor, lendo a Bíblia, o que é o mais importante, estudando as profecias, sabendo que Jesus ele breve virá, tá bom? Para já ganharmos tempo e entrarmos na nossa lição de hoje, gente, hoje eu não quero ser muito extenso, tá? Não quero demorar muito nesse vídeo, até por causa que quando o vídeo demora muito, às vezes eu mesmo, a gente não consegue prestar muita atenção. Se torna meio cansativo. E é por isso que eu quero que você me acompanhe. Eu pretendo não demorar e quero que você preste atenção. E qualquer dúvida que você tiver, qualquer comentário, eu te peço que poste lá, coloque lá o seu comentário, que será de grande valia para a gente que a gente possa melhorar e até falar com vocês de uma maneira bem diferente, bem animadora, de que vocês possam absorver todo o conteúdo, tá? Lição de número 8. A tolerância indevida. Mais uma vez, a tolerância indevida. E por que esse título, né? Hoje nós vamos falar de falsos mestres, vamos falar um pouco sobre uma igreja de Apocalipse, que quando João ele tem a revelação, o próprio Jesus ele pede para que ele escreva essas cartas para 7 igrejas. E uma delas é a igreja que a gente vai comentar hoje, sobre a igreja de Tiatira. Muitos de vocês já ouviram falar. Essa igreja, ela está melhor escrita, melhor descrita, né? Em Apocalipse. Abra sua Bíblia, por favor. Apocalipse, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 18. Eu quero fazer essa leitura com você. Eu peço que você me acompanhe. Vai ser de grande valia para que nós possamos entender um pouco desse conteúdo de hoje. Diz assim: E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e a tua caridade, ou amor, e o teu serviço e a tua fé, e a tua paciência, que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Entendeu? As obras deles são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti uma coisa. É o título da nossa lição. Tolerastes que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Até aqui por enquanto, gente. O que nós queremos com isso? Hoje nós estamos num tempo propenso a falar sobre isso, sobre o amor que a igreja tem vivido, que muitas das vezes a gente tem esfriado em alguns aspectos. E Jesus, como eu disse para vocês no começo da aula, ele está voltando. E ele vem para buscar uma igreja com fé, uma igreja que ama, uma igreja que espera e tem paciência e persevera na sua palavra. E eu quero começar falando com vocês sobre esses aspectos da igreja de Tiatira.
aspectos maravilhosos. Ela tinha 4 qualidades. Qualidades essas elencadas aqui na lição. Eu não vou fazer uma leitura toda da lição para a gente poder ganhar um pouco de tempo e não ficar longo esse vídeo. Mas eu vou citar essas 4 qualidades. Primeira, ela tinha obras. Ela demonstrava através das obras dela que ela seguia Deus, que ela amava Deus, ela praticava a boa obra que Jesus ele pede para que nós cristãos façamos. Em segundo lugar, ela tinha amor. Era uma igreja que, diferente da igreja de Éfeso, né, que tinha deixado esfriar o amor, perdido o primeiro amor, ela tinha aquele amor. Amor em lutar pelas obras de Deus, pelos necessitados, pelas pessoas, para que alcançassem a salvação. Este amor, que é o amor de Deus. Amém? Terceiro lugar, fala sobre fé. Aqui eu quero ler um pouco com você. Tópico 1.1.3, que diz assim: a Bíblia diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos. Está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1. E que sem ela é impossível agradar a Deus. Na mesma carta de Hebreus capítulo 11, versículo 6. Os irmãos de Tiatira confiavam firmemente no Senhor, pois sabiam que sem Ele é impossível permanecer fiel diante das seduções deste mundo. E a gente sabe, se nós abandonarmos a nossa fé em Deus, a gente não consegue andar numa linha, né? Naquele caminho, naquela vereda que Jesus ele propôs para a gente. Sem a fé, a gente não consegue crer que Ele existe. Sem a nossa fé, a gente não consegue mostrar para as pessoas à nossa volta quem é esse nosso Deus. Porque nós precisamos de fé. De fé para demonstrar a este mundo que Cristo nos salvou, que Ele é o nosso Deus, que Ele é o nosso Redentor e que Ele é a salvação para este mundo que está perdido. Vemos por aí várias pandemias, crise sendo instalada entre países, né? Brigas, colisões. A gente vê muito armamento sendo proposto, muitas coisas, né? Muitas guerras querendo ser anunciadas. E nesse cenário todo, nós como igreja temos que continuar permanecendo na fé no Cristo de Deus, o Todo-Poderoso, com obras, com amor, com fé e agora com perseverança, como a gente vai falar um pouco sobre isso. O que é perseverança? Perseverança quer dizer constância, né? Estabilidade, firmeza naquilo que a gente espera em Deus. Eu tenho firmeza na palavra de Deus. Se eu tenho firmeza naquilo, eu espero, eu sou constante naquilo. E eu quero que você também se atine nisso e pense um pouquinho. Eu tenho que demonstrar essa fé em Deus e perseverar na palavra dele, perseverar no amor, nas obras, na fé. E é isso que o autor ele quer dizer para a gente nessa lição. A gente muitas das vezes passa muito tempo como espectadores, né? E hoje nós temos a oportunidade, gente. Nós temos visto esse mundo do jeito que ele está caminhando, os sinais mostrando que Jesus ele está voltando. E nós temos a oportunidade, esse privilégio de sermos os bons obreiros de Deus, de fazermos a nossa parte, a grande comissão de Cristo, né? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Tanto eu quanto você que está aí do outro lado, você tem essa incumbência. Você representa Cristo aqui nessa terra. E se você representa Cristo, você tem essa incumbência de levar o evangelho a toda criatura. Seja na sua maneira de se vestir, na sua maneira de ser, de se portar como cidadão. O mundo ele te observa e você é a diferença, tá bom? Para a gente dar continuidade, dizemos que ela tem 4 qualidades da igreja de Tiatira: obras, fé, amor, fé e por último perseverança. Mas tinha algo que Deus tinha contra aquela igreja, que ela tinha feito o quê? Tolerado algumas coisas. E essa tolerância, quando a gente começa a tolerar nas nossas vidas coisas que desagradam a Deus, não é bom, gente. Não é bom porque a gente começa a sentir na pele a reprovação de Deus mediante aquilo que a gente está vivendo, mediante aquilo que a gente está tolerando. E não é bom a gente tolerar. Esse foi o terrível erro de Tiatira. Ela, em primeiro lugar, ela tolerou o pecado. Você acha isso certo? Nós, como bons cristãos que nós dizemos que somos, a gente olhar para o pecado e ver como se nada tivesse acontecido?
Isso significa tolerar. Eu vejo meu irmão pecar, mas é um pecadinho pequeno, vamos deixar passar. Eu começo a tolerar essas coisas. Eu começo a permitir que isso esteja no nosso meio. Eu começo a permitir pecados que eu próprio cometo muitas das vezes. Não, mas é só um pouquinho. Vamos supor assim. Eu entro numa casa, fui convidado e estou sentado como uma visita naquele lugar. Então, o hóspede ou o anfitrião daquela casa, ele quer fazer de tudo para me agradar, para que eu esteja bem naquele local. Porém, numa determinada ocasião, a gente está numa conversa, eu peço para me retirar e ir ao toalete, né, o banheiro, assim por dizer. Mas neste caminho, nessa trajetória, eu passo pela cozinha. E na cozinha eu vejo um prato com um bolo ou com algum tipo de salgado. E eu vou lá e vou dar uma beliscadinha sem ninguém ver. Puf, peguei e comi. Ninguém viu. Mas Deus, ele vê todas as coisas. Pequei, porque eu poderia ter pedido, ao invés de pegar ou furtar ou pegar aquilo. Foi só uma bobeirinha. É nessa bobeirinha só que a gente começar a tolerar muita coisa na nossa vida. E começa a se agravar dentro de nós esse quadro. E é por isso que a gente tem que ter muito cuidado com as tolerâncias que a gente tem na nossa vida. A gente tolera muitas coisas. A gente não pode tolerar o pecado. Amém? Eu quero que você entenda isso. Em segundo lugar, eles toleravam o espírito de Jezabel. Jezabel. O que é o espírito de Jezabel? Jezabel foi uma rainha, né, mulher de um rei na Bíblia, do antigo Israel, rei Acabe. Eu acho que muitos de vocês já ouviram falar sobre ele. E através da vida dela, ela levou o povo à idolatria. Idolatria de quê? Idolatria a ídolos. E a palavra de Deus, ela sempre foi bem clara, né? Que Deus, ele é o único Deus. Fora dele não há outro. Então Israel, ele sabia disso. E muitos deles começaram a se corromper, começaram a fazer coisas que não agradavam a Deus. Uma delas era essa, a adoração a ídolos. E que ídolos são esses? Baal, Azerá. São esses ídolos que Jezabel usou para transgredir o povo de Deus, né? Ou então corromper o povo de Deus. E hoje, nos dias atuais, a gente pode ver este pecado, o espírito de Jezabel, como que? A gente pode elencar algumas coisas. A gente idolatra algumas coisas. Muitos idolatram seus filhos, outros idolatram seus pais, outros idolatram artistas famosos. Nossa, esse é uma pessoa maravilhosa, é meu exemplo de vida. Eu quero te dizer uma coisa. O exemplo que você tem que ser para a sua vida, tem que ter para a sua vida, é Cristo. Homem justo, perfeito, que veio a este mundo como homem e não se corrompeu. Então, gente, ele é o nosso maior exemplo. É o nosso exemplo de homem, de pessoa, de sacrifício. Esse é o nosso maior exemplo. Outra coisa como ídolo que nós podemos tomar é o dinheiro, as coisas fúteis dessa vida, né? A nossa casa, a nossa roupa, uma joia que temos. A gente muitas das vezes idolatra, ou a gente é avarento quando a gente tem e não sabe que a gente precisa muitas das vezes dar. A Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Quando eu dou, eu estou praticando a boa obra. Quando eu dou com amor, eu estou praticando a boa obra com amor. E quando eu dou com amor e fé, eu pratico a boa obra também, da mesma forma. Então eu tenho que ter fé para fazer aquilo que eu acredito que é o certo diante de Deus, na sua palavra baseado. Não somente aqui na minha mente ou no meu coração. O meu coração diz que isso é certo. Muitas das vezes o nosso coração é enganoso, viu, gente? Então por isso que eu peço para vocês, abram as suas Bíblias, vamos procurar um pouco entender a palavra de Deus, que é ela que vai nos direcionar para o caminho certo, tá bom? Ela que vai nos direcionar para o caminho certo. Outra coisa que tinha de errado naquela igreja de Tiatira, gente, é o seguinte: tinha muitos falsos profetas. Isso é o grande perigo, porque estes homens ou essas pessoas, assim por dizer, elas entram no nosso meio, tentam nos desviar da sã doutrina. O que é a sã doutrina? A palavra de Deus verdadeira, aquilo que Jesus Cristo ele veio trazer para a gente, de uma maneira explícita, de uma maneira aberta e simples, para que nós pudéssemos entender. E o que eu quero dizer para você? Eu quero que você entenda que
muitos falsos profetas, muitas pessoas com pensamentos totalmente diferentes, elas têm se levantado por aí, ensinando coisas, nossa, parece que isso aqui foi dito por Deus, isso aqui é algo novo, Deus está revelando para aquela pessoa aquilo. Muitas das vezes ele está enganando você usando textos isolados das Escrituras para que você se corrompa. E isso não é bom. Então Deus ele jamais foi de acordo com isso. É por isso que ele quer o quê? Que nós testemunhemos a pureza que Cristo nos deu, porque um dia Ele nos fará reinar com Ele. E para isso eu quero que você continue com a Bíblia aberta. Eu parei no versículo 20, né? De Apocalipse capítulo 2. Vamos continuar do 21 em diante, que diz assim: E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Prostituição do quê? Era aquele espírito de Jezabel que eu falei para vocês. A gente se prostitui quando a gente faz o quê? Quando a gente segue esse espírito de Jezabel, quando a gente idolatra. A gente está o quê? Prostituindo contra Deus. Entendeu assim por dizer? A gente está pecando contra o nosso mestre, que ele disse para que nós andássemos por um caminho, a gente está indo por outro, sendo que corrompidos por esse sistema mundano, por esse sistema de Jezabel. Versículo 22 agora. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem de suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas, ele está falando não só daquela igreja de Tiatira, mas de todas, até a nossa de hoje em dia. Todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu digo que a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos os quantos não têm essa doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Aí Deus já está abençoando aqueles que estão naquele lugar onde tem muita corrupção e não se corromperam. Como nós aqui. Nós vemos muitas corrupções acontecendo à nossa volta, mas nós não nos corrompemos. Então Deus diz que não colocar sobre ele uma carga. Não vai colocar. Mas o que tende, retende até que eu venha. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerás, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Dar-lhe-ei a estrela da manhã, é o que o nosso Senhor Jesus Cristo ele diz. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós estamos inclusos nessas igrejas, porque nós somos as igrejas, somos a igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somos o corpo dele aqui na terra. Então o corpo de Cristo ele não pode se corromper, ele não pode ter mancha, ele não pode ficar brincando com o pecado. Ele tem que de uma vez por todas expurgar o pecado, sair de uma vez por todas e seguir o caminho certo. E é isso que eu quero deixar para você nesse dia, né? Hoje, que eu estou ministrando essa aula. Eu quero que você entenda um pouco sobre isso. Vamos continuar guardando o primeiro amor, as obras para Deus, mantendo a nossa fé firme no nosso Salvador Jesus Cristo. Vamos nos basear sempre na palavra dele. Eu peço para você que você leia essa lição toda, para que você tenha um entendimento mais baseado, para que você possa entender melhor, porque tem muita coisa aqui, muitos versículos que a gente poderia ler, mas se a gente fosse parar cada versículo, ficaria muito extensa essa aula. Então eu quero que você entenda e seja edificado por Cristo hoje. A igreja de Tiatira, ela tolerou o pecado, e você não pode tolerar o pecado e nem muito menos o espírito de Jezabel, a idolatria. Então que você seja consciente hoje, preste atenção nisso, porque Jesus ele vem, tá bom? Eu espero que você tenha conseguido absorver o máximo possível, tá bom, gente? Eu quero agradecer a vocês que pararam este tempo um pouquinho para poder me ouvir. E eu sei que Deus ele quer edificar cada um de nós, tá bom, gente? Até a próxima. Jesus ele vem, não se esqueçam disso. E lembra da pergunta que eu fiz para vocês? Se Jesus ele pedisse para vocês seguissem ele hoje, o que vocês falariam?
Guarde isso com você e responda para ele. Eu te agradeço pela sua atenção. Muito obrigado. Um bom dia, uma boa semana em nome de Jesus. Tchau, tchau.